Olá, sejam bem-vindos à apresentação da solução RonSoft. Hoje estaremos demonstrando as funcionalidades no qual a solução atende. Primeiramente, vamos entrar na solução dentro do SAP. A transação é a ZHMS. Entra na transação, é aberto para mim a interface da solução. Veja que se trata de uma interface amigável, onde o usuário tem facilidade para encontrar o processo no qual ela necessita. A interface é toda desenvolvida em HTML, mas ela é dentro do SAP. Okay? Temos aqui disponíveis 6 ícones, onde cada um tem a sua funcionalidade. Vamos fazer um overview rapidamente sobre cada uma delas. Para após a apresentação da solução por completa, eu volto e detalhe um pouco mais sobre cada um desses ícones. O primeiro ícone é o monitor, onde eu consigo visualizar todos os XMLs, ou seja, todos os XMLs que foram disparados contra o meu CNPJ e que foram recepcionados pela solução. A entrada manual, que é onde conseguimos tratar aqueles documentos que não são eletrônicos. A portaria, que é a parte responsável pela recepção do caminhão na empresa. Conferência, que se trata da conferência física, que é o recebimento da mercadoria no almoxarifado. Relatórios, onde você consegue visualizar todas e qualquer informação gerencial da solução. E a parte de configurações, que é uma etapa onde somente a equipe de TI tem acesso. Clicando sobre o botão monitor, é aberto para mim os menus, onde eu tenho emissão de documentos e recepção de documentos. Hoje a apresentação faremos sobre a recepção de documentos, sobre uma nota fiscal mercantil, mas como informação, a solução também consegue agregar a emissão do documento, ou seja, simplesmente já pegamos a solução de emissão de nota fiscal eletrônica que existe hoje dentro da empresa e agregamos ela à solução, transformando assim todos e qualquer processo fiscal dentro de um mesmo cockpit. Okay? A ideia é centralizar todas as informações dentro de uma mesma solução. Clicando sobre nota fiscal mercantil, temos aqui também o CTE, conhecimento e transporte, nota fiscal mercantil e nota fiscal de serviço. Clicando sobre nota fiscal mercantil, é aberto um pop-up, onde eu tenho os filtros por empresa, local de negócio, número de documento, chave de documento e ID do parceiro. Eu também posso selecionar outros filtros clicando em nova seleção de campos. Nova seleção de campos, ele abre série, data do documento, data do lançamento, entre outros campos onde você pode realizar um filtro mais detalhado. Deixei preparado a nota de número 1020, então eu posso colocar pelo número do documento, ou se você tiver um leitor de código de barras, você também pode escanear o DANF e inserir informação na chave do documento. Clicando em executar, ele trouxe para mim o documento 1020 com a data de recebimento, a empresa, o número da nota. Clicando sobre o documento, ao meu lado direito será aberto o detalhe com todas as informações do item do documento. Então eu tenho aqui no primeiro status, no primeiro ícone, detalhes, que são as informações dos itens do meu XML. Aqui eu tenho o código do fornecedor, ou a descrição do fornecedor, a empresa filial a qual o XML se destina. No segundo status, eu tenho o XML, propriamente dito. Então, aquele arquivo XML no qual você abre através do Internet Explorer, nós facilitamos a visualização. Então, ele está disseminado já em tags com as suas respectivas descrições e o valor alimentado no XML. Caso o fornecedor envie para você com o XML o arquivo PDF DANF, nós também conseguimos disponibilizar ele para visualização dentro da solução. Então, clicando na terceira etapa, eu tenho aqui a visualização do DANF. Okay? E a última etapa, que é a principal, que são todas as etapas no qual o documento seguirá o fluxo. Então, nós definimos aqui seis etapas, no qual o documento passará por cada uma delas e eu vou detalhando um pouco mais. Apenas como informação, vale lembrar que nesse momento, para a entrada desse documento dentro do RonSoft, foi feito o seguinte fluxo. O fornecedor emitiu uma nota fiscal eletrônica, a nota fiscal eletrônica foi recepcionada pela mensageria,
A mensageria enviou esse XML através de um conector que o RonSoft já possui, que se chama Quasaris, e esse conector, por sua vez, alimentou as tabelas dentro do SAP. Ou seja, todo esse processo demora em torno de 3 minutos. Então, a partir do momento que o XML foi autorizado pela entidade tributária responsável pela validação daquele XML, para recepção desse documento dentro do SAP demora-se 3 minutos, muito antes do caminhão ser carregado pelo fornecedor. Ou então, nós temos aqui uma solução preventiva, onde eu consigo validar informações muito antes do caminhão ter saído da empresa do meu fornecedor. Okay? Nesse caso, a etapa 10, atribuição, nós realizaremos ela de forma manual, até mesmo para que vocês possam entender um pouco mais sobre a ferramenta e suas etapas. Mas, caso o fornecedor tenha me enviado a tag XPadd do XML e a tag NItemPadd corretamente preenchidas, a etapa atribuição automaticamente seria realizada. Ou seja, a etapa 10 não necessitaria da atribuição manual por um usuário, ok? Para realizar a etapa 10 de atribuição, eu clico no botão Atribuição. Aqui ele vai mostrar para mim os 2 itens do XML, ok? Ainda estamos trabalhando somente com o item XML. Clicando 2 vezes sobre o primeiro item, ele vai me abrir todas as informações desse item e os possíveis pedidos de compras do SAP. Ou seja, eu tenho todas as informações disponíveis para mim, que é o número do pedido, o número do item, material, a quantidade programada, a quantidade a receber e a quantidade pendente. Como é feito esse filtro? Nós realizamos uma busca através da solução por todos aqueles pedidos para esse CNPJ do fornecedor, para o código do fornecedor, para os itens que estão com igualdade da informação que está sendo recebida e da informação que vai ser atribuída, e os pedidos que não estão bloqueados, itens que não foram excluídos, eliminados. Então você tem aqui um facilitador na visualização dos possíveis pedidos de compras para XML. Ok? Eu deixei preparado o pedido de compras 642. Então, para realizar a atribuição, eu seleciono o item, ou seja, eu vou atribuir o meu item 10 do meu pedido de compras ao item 1 do meu XML. Clico em transferir. Aqui eu poderia realizar uma quebra de lote, ok? Eu poderia colocar quantidades separadas, dependentes do meu lote. Tem também informação do lote interno, lote do fornecedor, data de produção e data de vencimento. Poderia colocar uma entrada parcial também, ele calcula automaticamente o valor atribuído, ou colocar um valor manual também. A solução também contempla a etapa de atribuição proporcional. O que seria atribuição proporcional? A atribuição proporcional, eu atribuo automaticamente os valores do meu XML ao valor que eu estou recebendo dentro do meu SAP. Então, clicando atribuição proporcional, veja que a quantidade 1 foi atribuída automaticamente e o valor do item 13.745,70 também foi atribuído automaticamente. Eu posso clicar em gravar para esse item e faço o mesmo processo para o item 20, ou no caso o item 2. Pedido de compras corretamente atribuído. Clique sobre o item 20, transferir, atribuição proporcional, gravar. 2 itens atribuídos, eu posso continuar o meu fluxo. Não necessariamente um usuário somente precisa realizar todas as etapas. A solução ela já tem hoje um authority check, onde cada usuário consegue realizar uma etapa por vez. Ou seja, podemos ter usuários que são responsáveis pela etapa 10, usuários que são responsáveis pela etapa 20, 30, 40, 50 e 60. Ok? Então, isso dentro da própria solução nós conseguimos parametrizar. Veja que ele ficou simbolizado com um lápis. Esse lápis simboliza que essa etapa foi concluída manualmente. Okay? Então, teve a intervenção manual de um usuário. Ele armazena a data do log, o horário e o nome do usuário que realizou. No caso, o meu usuário, David. Para a realização da etapa 20, que é onde é feito todo o levantamento automático de dados, ou seja, é onde é feito todo o confronto entre as informações do meu XML contra o meu pedido de compras.
Então, nesse momento, ele vai validar IPI, PIS, COFINS, toda a parte de impostos, a quantidade, se o fornecedor não está bloqueado, se o pedido não está bloqueado, informações sobre o item, quantidade divergente, temos também taxa de tolerância. Então, todas as informações são validadas nesse momento, categoria do material, entre outras. Veja que o status do meu documento XML se encontra da cor crua. Então, clicando em executar fluxo, ele vai realizar a etapa 20. Veja que o status do documento ficou na cor vermelha, simbolizando que houve um erro para esse documento. Como eu vejo qual foi o erro encontrado pela solução? Eu tenho um botão validação, onde clicando nesse botão, eu tenho informações de cabeçalho e de item. O erro encontrado foi, para o item 1 atribuído ao item 1 da nota fiscal eletrônica, o NCM do pedido de compras está diferente do XML. Então ele me informou, ele já fez a validação e informou que o NCM entre um documento e um outro documento meu interno, no caso XML contra o pedido de compras, estão divergentes. Eu posso ajustar pela própria solução, ou seja, a solução ela me leva até o item que está com problema. Então, se o usuário que está realizando a atribuição tiver permissão para modificar o pedido de compras, ele já pode ajustar por aqui mesmo o problema. Clicando em NCM do pedido diferente XML, na linha do erro, ele me leva para dentro do pedido de compras. Aqui eu já posso modificar a informação, corrigindo-a e gravando. Caso tenha algum workflow, a solução ela não impacta em nada dentro dos processos standard, ela respeita, ou seja, se alterou o valor, vai cair para o workflow novamente. Eu clico em revalidar. Após clicar em revalidar, veja que a descrição do erro sumiu, simbolizando que não há mais nenhum erro pendente para esse documento. Clicando em voltar, veja que a etapa 20 foi concluída automaticamente, ou seja, toda a etapa de validação foi feita de forma automática e o status do meu documento foi limpo e agora ele se encontra novamente disponível para a próximo fluxo. A etapa 30, portaria, seria especificamente quando o caminhão está sendo recepcionado pela empresa. Ou seja, estou recebendo o caminhão na portaria com o DANF e nesse momento a etapa 30, portaria, será realizada. É claro que somente o usuário de portaria ele vai ter acesso à etapa de portaria, é aquele botão que eu mostrei a princípio lá fora, no cockpit principal da solução. Nós vamos voltar lá após o término da apresentação. Então, para ele realizar essa portaria, aqui por dentro ele pode clicar em portaria. Clicando na etapa portaria, nova portaria, ele vai escanear o PDF, né, o DANF no caso, com o leitor de código de barras. Clicando em exibir, ele pede as informações complementares para que esse caminhão seja recepcionado pela empresa. Essas são algumas informações que podem ser definidas através da empresa mesmo, ok? Então, eu vou colocar algumas informações fictícias. Concluindo a inclusão das informações, eu posso confirmar a entrada. Aqui também é possível incluir, caso a mensageria disponibilize, uma nova validação daquele documento XML. Ou seja, eu quero verificar se esse documento XML ainda está válido na minha entidade tributária. É possível, a solução ela já tem esse disparo automático, porém é necessário que a mensageria também tenha esse recurso. Etapa 30, portaria concluída automaticamente. Veja que ficou o nome do usuário, entrada manual, ok? E a próxima etapa, conferência física. Aqui a conferência física é quando o caminhão está chegando ao almoxarifado e vai ser feita a contagem do material que está sendo recepcionado. Então, eu vou clicar em conferência física, nova conferência, visualizar.
ele me traz duas opções de conferência física. A primeira delas é a que estamos exibindo agora, que é a conferência física não cega, ou seja, é uma conferência onde eu demonstro para você a quantidade de itens que eu estou esperando receber. E temos como também desativar essa coluna e realizar a conferência não cega, onde o responsável pelo recebimento físico da mercadoria teria que realizar a contagem e colocar a quantidade na quantidade conferida. Caso a quantidade não seja a quantidade esperada, o processo é travado. Então eu vou colocar aqui, no caso, a quantidade que eu estou esperando receber, confirmar conferência. Ao clicar confirmar conferência, eu já tenho todas as informações necessárias para realizar a minha amigo e a minha miro. Veja que nesse momento ele já solicitou, ele perguntou se eu desejo atribuir algum documento a meu amigo, ou seja, nesse momento eu poderia anexar o DANF do meu PDF ao processo de migo, que é a entrada física. Eu vou clicar aqui não. E ele vai finalizar para mim a etapa 50 e 60, que é a escrituração física e a escrituração fiscal, ou migo e miro, já realizadas automaticamente. Conferência registrada. Posso voltar ao meu processo. Veja que a etapa 50 e a etapa 60 foram automaticamente realizadas. O status do meu documento ficou verde e, arrastando à direita, eu tenho o número dos dois documentos criados. Então, eu posso entrar na minha miro. Tenho aqui toda a movimentação, escrituração fiscal. E aqui eu tenho a minha amigo. Movimento 101, com os dois itens do XML. Nesse momento é habilitado também os dois botões de estorno, ou seja, eu posso realizar o estorno da minha amigo e da minha miro através da solução. Para realizar o estorno, clico no botão estorno, deseja realmente estornar, sim. Veja que nesse momento foi gerado um número de documento estorno, ou seja, aqui eu tenho o número da miro, o número da amigo desapareceu, ficou ocultado no caso, e aqui eu tenho o número de estorno da miro. Vou realizar o mesmo processo de estorno para amigo, migo e miro estornada. O status da minha nota voltou ao status cru, e etapa 50 ainda está pendente. Para realizar novamente o processo, após algum ajuste, apenas clique em executar fluxo. Novamente será solicitado a opção de anexar um documento a meu amigo. Eu clico em não. Pronto, etapa 50 e 60 novamente realizadas. Novo amigo e nova miro realizada. A solução também contempla o envio de MDE automático ou manual, conforme a sua necessidade. Aqui em cima, à esquerda, ao topo da solução, eu tenho o botão no meio, que é Eventos da entidade tributária. Clicando nele, eu posso colocar uma empresa, a minha filial, um range de data. Ele vai buscar todos os documentos XML que foram recepcionados pela solução. Aqui eu posso selecionar vários deles de uma só vez e fazer a ciência da minha operação, desconhecimento da operação, ou operação não realizada, ou confirmação da operação. Seleciono a categoria que eu desejo, o código de evento, enviar MDE. Também é possível deixar essa etapa automática, ou seja, conseguiríamos definir uma etapa 70, envio automático do MDE. Okay? Então, após a entrada fiscal, não tem nada mais pendente comigo e com o meu fornecedor, eu já posso realizar o conhecimento dessa operação. Okay? Voltando ao monitor principal, conforme eu havia descrito para vocês, entrando um pouco e falando um pouco mais sobre a entrada manual, eu clico no botão entrada manual. Aqui ele oferece a opção de digitalizar o documento, ou seja, eu consigo escanear um arquivo que foi
recebido digitalmente, ou uma nota fiscal em forma de papel, consigo escanear ele e realizar a minha entrada via J1BUN, tendo em visualização à minha direita o documento propriamente dito. Okay? Isso facilita o usuário e é um agregador de eficiência ao responsável final pelaquela entrada. Conforme conversamos e foi explicado, o responsável pela portaria ele não precisa entrar dentro do cockpit, dentro do monitor, selecionar a nota e verificar a nota. Ele pode apenas clicar em portaria, ou seja, chegou um caminhão, ele clica em portaria, lê a chave do documento e visualiza o documento. Então é por isso que tem esses ícones aqui na tela principal. A mesma ideia é para a equipe de conferência. No almoxarifado, ele também não é necessário entrar no monitor, ele apenas entra pela chave do documento ou por o número da nota, ele também pode buscar, e realiza a portaria aqui por fora. Temos também aqui a parte de relatórios, relatório mercantil. Eu tenho o primeiro relatório, que é o de status. Então eu consigo ver todas as notas em qual status elas estão, o número da nota, a etapa atual, a etapa final, e qual foi o último dia que teve uma modificação para essa nota. Temos o histórico de validação. Aqui eu consigo filtrar todos os erros que aconteceram por fornecedor, por número de nota, por data. Então temos aqui alguns erros de ICMS, quantidade recebida, COFINS, NCM do pedido. Se descermos aqui, vamos conseguir visualizar a nossa. Aqui, ó, etapa número da nota fiscal 1020, dia 26/8, às 3h01, NCM do pedido diferente de XML. Okay? E temos finalmente o relatório gráfico, onde eu consigo visualizar graficamente todas as informações que foram exibidas. Quantidade de notas recebidas por fornecedor, o meu fornecedor A7001 é quem me enviou mais nota. Demonstrativo de erro por fornecedor, logicamente, se a quantidade maior é pelo fornecedor 7001, possivelmente a quantidade de erros maior também vai ser com o meu fornecedor. E aqui o demonstrativo de tipo por erro. O maior erro que eu estou tendo de índice nesse momento para esse fornecedor é erro de IPI. Então eu consigo visualizar aqui que quase todas as notas para esse fornecedor, uma quantidade muito grande dela, foi erro de IPI gerado. Voltando no monitor, apresentando o fluxo todo para vocês, eu consigo selecionar por empresa. E aqui ele vai me demonstrar todo o cockpit com todas as notas que estão sendo recepcionadas. Veja que eu tenho notas que estão na cor vermelha, notas que estão na cor crua e notas que estão na cor verde. Notas na cor crua ainda não foram tomadas ações, notas na cor vermelha estão pendentes por erro e notas na cor verde já foram completamente concretizadas. Vale a pena lembrar que cada XML que é recepcionado pela solução é disparado automaticamente um e-mail ao usuário responsável pelo aquele XML ou a um grupo de usuários. Por exemplo, caso o fornecedor envie corretamente dentro do XML a tag XPadd e a tag NITEMPadd preenchidas, é enviado um e-mail somente ao responsável pelo aquele pedido de compras, informando que foi recepcionado um documento XML na solução e que está aguardando a tomada de ação dele para as devidas validações. Caso a tag XPadd e a tag NITEMPadd não sejam corretamente preenchidas, é enviado um e-mail a um grupo de usuários, ou seja, todos os usuários de compras que são responsáveis pela etapa 10, que é a atribuição do meu XML ao documento de compras. Pessoal, alguma dúvida? Estamos à disposição.